Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, o capítulo é o 16, a partir do versículo 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 16, versículo 19. E nós vamos ler alguns versículos. Isso. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Na semana passada, no domingo anterior, eu ministrei que existe um lugar melhor para nós, amém? Você crê nisso? Glória a Deus, existe um lugar melhor para nós. E hoje eu quero ministrar que existe um lugar pior para algumas pessoas também, chamado de inferno, ou Sheol, se achar melhor, ou Hades, né, se você achar melhor, né? Eu ainda prefiro o céu. Versículo 19 diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Olha que não é fino não, é finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Versículo 20: Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Versículo 21: E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Fala, o mendigo morreu. Isso, fala, o mendigo morreu. Isso. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também quem? Quem morreu? E foi sepultado. Você é testemunha, ele morreu, hein, gente? 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Repita, chama. Fala, chama. Isso. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Repita aí, atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá passar. Versículo 27. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho quantos irmãos? Quantos irmãos? Isso, ele disse que tinha quantos irmãos mesmo? 5, né? Ele diz assim: tenho 5 irmãos, ele está dizendo, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha para onde? Para este lugar de tormento. Olha o que ele está dizendo: envia alguém lá para falar para os meus irmãos, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. Versículo 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouço-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Observe que ele não está falando reencarnar, tá, irmão? Pelo amor de Deus, ele está falando ressuscitar, ok? Então, ressuscitar é diferente de reencarnar, ok? Até porque nós entendemos que não existe reencarnação, só existe demônio e anjos de Deus. Agora vai para Lamentações capítulo 3, Lamentações capítulo 3, versículo 39. Lamentações capítulo 3, versículo 39.
Lamentações, capítulo 3, versículo 39, que diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Em algumas versões vai dizer: do que se queixa, pois, o ser vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações 3:39. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Olha o que ele está dizendo: do que se queixa o ser vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios ou erros. Pode se sentar, por gentileza. Isso. Queridos, o livro de Lamentações é uma continuidade do livro de Jeremias, né? Do profeta Jeremias, também conhecido como profeta messiânico, ou também conhecido como profeta chorão, né? As pessoas dizem muito sobre Jeremias como profeta chorão. E nós entendemos que Jeremias também é conhecido como o profeta que desceu à casa do oleiro, né? O profeta que Deus levou à casa do oleiro para poder ver ali, né, a mudança do barro, né, o olheiro fazendo barro. E Deus expressa através daquele momento para Jeremias, dizendo: Jeremias, assim não posso eu fazer aos meus? Então Deus estava levando Jeremias para ter uma visão um pouco mais ampla do reino espiritual. E Jeremias, escrevendo em Lamentações, até no capítulo 3:39 que nós lemos, ele está dizendo: do que se queixa o ser vivente? Queixe cada um dos seus próprios erros. Se você está queixando, não significa que Deus errou, significa que você está fazendo algo errado. Jeremias está dizendo isso. Ele diz: ei, faz uma autoanálise da sua vida, porque você está queixando contra a pessoa errada. E isso não deixa de ser uma advertência para nós, porque todas as vezes que nós queixamos muito, nós nos tornamos murmuradores, começamos a murmurar, começamos a amaldiçoar, começamos a maldizer as coisas. Então ele está dizendo: em vez de se queixar, faça uma autoanálise, né? Em vez de se queixar, está queixando porque não está trabalhando, está queixando porque está doente, faz uma autoanálise da sua vida, porque Deus pode operar e Deus quer operar. Quando o profeta Isaías, no capítulo 9:6, ele diz assim: um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e todo o principado estava sobre os teus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. O profeta está dizendo: aquele que há de vir, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte. O profeta está dizendo: ele pode fazer qualquer coisa, ele pode mudar qualquer situação. É por isso que no capítulo 53, ele vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo, esse subindo é Jesus. Ele foi subindo, né, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e o castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha o que ele está dizendo: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora você precisa crer. Ele diz: quem deu crédito? Quando você acredita naquilo que a palavra diz, a palavra se torna na sua vida aquilo que você precisa. É isso que o profeta está dizendo. Então, quando Jeremias está expressando em Lamentações, ele diz: você está se queixando à toa. Do que se queixa o ser vivente? Queixe cada um dos seus próprios erros. Ele está dizendo: busque acertar, que você vai ter resultado. Fala para o teu irmão: busque se acertar, que você vai ter resultados. E eu quero pelo menos citar 4 itens aqui. Existem mais, mas eu quero citar 4 itens que deixam o homem nervoso, que deixam o homem tenso, né? 4 itens que deixam o homem nervoso. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: nem todos. Fala, nem todos. Fala, alguns. Fala.
Primeiro deles, eu não vou colocar em ordem para mim, mas não em ordem para você, né? Para mim eu coloquei aqui uma ordem, em ordem, ou seja, eu numerei, mas para você não precisa numerar, né? Uma das coisas que deixa o homem muito nervoso, quando o homem é casado e não tem uma vida sexual ativa, isso deixa o homem pé da vida, né? Tem homem que fica nervoso, irmão, xinga a mulher, bate na criança, né? Dá cavalo de pau com o carro, cavalinho, fica nervoso. Uma das coisas que a gente vê, que às vezes eu atendo, né, pessoas no meu gabinete, que eu vejo homem nervoso, é isso, né? Minha mulher está fazendo uma greve, e aí ele fica nervoso, fica tenso, e ele fica pé da vida. Fala para o teu irmão assim: quem é casado, hein, irmão? Fala, me ajuda aí, hein? Isso, está filmando, irmão, tem que explicar, né? Então, isso deixa o homem nervoso. Mulheres que estão aí, levanta o braço assim, as mulheres casadas. Isso. Nem todos, tá bom? Eu disse isso. Mas não fica nervoso, homem? Fica nervoso, fica pé da vida, né? Aí já reclama da comida, já reclama da roupa, reclama do chão, já do chão sujo, entra dentro de casa mal-humorado. Aí a mulher dá um trato, o cara no outro dia é um príncipe, né? Leva um buquê de rosas, e aí chama de amor, e pega na mão, aquele negócio todo. Então isso deixa o homem nervoso. Diga comigo assim: nem todos. Isso, porque tem homem que não liga, né, irmãos? Então eu coloquei aqui uma ordenzinha, mas nem todos. Quer ver outra coisa que deixa o homem nervoso? Ficar sem dinheiro. Menino, fala não. Homem, quando está sem dinheiro, fica num nervosismo, nervoso, mas nervoso, que não pode nem conversar com ele, que ele fica nervoso. O homem sem dinheiro, irmão, é igual cachorro sem dono, não tem lugar para ele. Homem sem dinheiro é difícil, mas é difícil mesmo. Você vai conversar, reclama de tudo, reclama da mulher, reclama do filho, reclama do carro, reclama do emprego. Por quê? Porque está sem dinheiro. Então falta de dinheiro deixa o homem, fala, nem todos. Porque tem homem que não gosta de trabalhar, irmão. Tem homem que tanto faz como tanto fez, chover para cima, chover para baixo, né? Para ele ter uma rede e um copo de água, para ele é o suficiente. Então nem todos. Terceiro item que deixa o homem nervoso, né, é futebol. Futebol deixa o homem nervoso. Chega o domingo, quem é flamenguista faz 5 braços. Isso, quem torce pro Fluminense faz 5 braços. Só 2. Pro Vasco, ó, 1, 2, ó, Leonel, 3. Ó, isso é unção, 4, tá melhorando, né? Quem torce pro Botafogo aí, Botafogo. 1, meu Deus do céu. Mas você quer ver uma coisa? Olha só. Você não torce para ninguém não, Fabrício? Rapaz, você é um cara de fé, viu? Então, observe. O cara se prepara durante a semana, ele é flamenguista, ou ele é vascaíno, ou ele é botafoguense, ou ele torce para o Fluminense, e no domingo vai ter o futebol. Então ele já começa na segunda-feira pensando, ele é torcedor, domingo tem o futebol, 4 horas da tarde. Então ele já começa a se preparar, né? Se prepara de segunda para assistir no domingo o futebol. Aí chega na sexta-feira, ele terminou o trabalho, ele chega em casa e ele já prepara alguma coisa, porque ele vai assistir o futebol no domingo 4 horas. Aí ele está preparado, quando vai dando, de manhã ele vem para a escola bíblica dominical, porque esse cara é crente, né? Crente, da IADEC. E aí quando vai dando, terminando a escola bíblica, ele corre para casa, que ele diz, eu vou almoçar, vou tirar um cochilo, porque eu quero acordar às 4 para assistir o futebol. Aí ele almoça e fala, mulher, seguinte, 4 horas começa o jogo, então não me incomode. Você quer pedir alguma coisa, pede agora. Aí a mulher diz assim, bom, eu estou precisando de algo, vai no supermercado e compra. Ele vai e compra. Aí ele volta e tira o cochilo. Começou o jogo, ele senta em frente à televisão. Aí a mulher diz assim, nossa, eu esqueci de pedir você para comprar isso. Ele já fica tenso, já fica nervoso. Eu vou lá, aí ele sai correndo rapidinho e compra. Quando ele chega, vai continuar assistindo o futebol, ela vem de novo e fala, eu esqueci de pedir você para comprar mais isso. Ele fala, pelo amor de Deus, mulher, eu já fui no mercado. Aí se o time está perdendo, então aí acabou, irmão. Aí o tempo fecha. Ele fala, pelo amor de Deus, trabalhei a semana inteira, acordei cedo para a escola bíblica dominical, preparei tudo, cheguei, estou sentado aqui agora, você está me atrapalhando a assistir meu jogo. Fala assim, nem todos, mas tem alguns que é assim.
né? Não vou nem pedir para você poder apontar para o lado, porque senão o negócio fica difícil. Mas tem homem que é assim, igual do futebol, gosta de futebol. Tem homem que assiste futebol 3 horas da manhã, não tem problema. Tem homem que gosta de luta também, né? UFC, está assistindo 3 horas da manhã, a luta, a esposa vem, amor, dormir, fica quieto. Estou vendo aqui, o negócio está pegando aqui. Parece que ele está dentro da televisão, né? Dando murro para lá e para cá, aquela bagunça toda. Porque tem homem que é assim. Diga assim, nem todos. Quarto, carro, irmão. Homem gosta de carro. Homem gosta de carro. Quem tem? Fala assim, nem todos. Homem gosta de carro. Quando o carro está na oficina e ele tem que fazer uma viagem, ele fica desesperado. Ele liga para a oficina, ele vai na oficina, ele reclama com o mecânico, ele fala onde eu posso achar peça, porque eu preciso estar com o meu carro, eu quero andar no meu carro. Então o homem fica nervoso quando o carro fica na oficina. E eu sou gerente de concessionárias, né? Eu gerencio concessionárias. E eu fui preparado para isso. Eu fui preparado para isso. Passei por vários treinamentos para poder suportar pressão psicológica. Porque quando o cara compra um carro zero, um carro de 230 mil, por exemplo, ele chega na concessionária para deixar o carro para fazer uma revisão, e ele quer que seja muito rápido, questão de 10 minutos, ele quer sair com o carro, porque ele prefere deixar a mulher do que deixar o carro, porque o homem brasileiro gosta de carro. Então eu fui treinado para poder lidar com pressão, a pessoa sentar perto de mim e começar a botar pressão, e eu conseguir controlar a situação, dar volta na situação, sem me estressar. Só que esses dias a pastora estava viajando, não é porque ela estava viajando não enchi a bola dela tanto assim não, mas não é porque ela estava viajando. Nossa cachorra ganhou uns cachorrinhos, né? Foram 11 irmãos, nem me fale, 11. E a pastora viajou mais a Moriá, ela foi lá para São Paulo, para uma igreja que ela participou lá na igreja, e eu fiquei em casa. E eu sou assim, eu sou muito policiado, eu lavo minha roupa, né, eu preparo minha refeição, eu sou o marido dos sonhos. Cutuca teu marido aí, fala, você também é, fala assim, fica com inveja não, você também é, cutuca ele aí. E aí o que eu fiz? Eu saí da escola bíblica dominical, fui para casa, preparei a refeição, tudo certinho, e falei, agora eu vou dar uma geral nos canil dos cachorros, vou almoçar, vou tirar aquele cochilo, e depois eu acordo para poder fazer uma revisão no meu esboço da minha ministração de domingo à noite. Tem um tempinho já, pode ficar tranquilo. E aí eu peguei, preparei a refeição, fui lá limpar, o cachorro me fez tanta raiva, irmão. Eu limpava o cachorro, pisava, eu segurava o cachorro, corria, e era, eu acho que 9 cachorros, isso, e tem adulto também, cachorro grande, aquilo, eu fui preparado, eu fui treinado para suportar a pressão. Mas qual que eu matei com esse cachorro tudo aquele dia? Quase, mas eu falei, meu Deus do céu, eu vou pecar, mas pelo menos eu tenho que bater nele. Aí o que aconteceu? Eu terminei de limpar tudo, e falei, agora eu vou almoçar, almocei, mas eu estava bem estressado com os cachorros. Eu não pequei não, porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, né? Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e diante. Então eu não pequei naquele dia, nem outro, mas eu almocei nervoso, tomei um banho e fui deitei. Aí quando eu acordei, falei, agora eu vou estudar o meu esboço para poder ministrar à noite. E eu sentei na mesa, que a gente tem mesa lá em casa, sentei. Aí eu senti algo descendo no meu nariz, eu achei estranho, eu coloquei a mão, estava sangrando. Eu não sou de ficar assustado, não, se tiver que morrer eu vou, entendeu? Não tem esse negócio não tem pressa, se quiser minha senha, te dou de graça, né? Mas aí eu passei, a mão estava sangrando, eu vi aquilo, aí eu fui lá, peguei o papel higiênico, limpei, peguei, né, algodão, limpei e tal. Aí continuei estudando ali, continuou sangrando, eu coloquei o algodão e continuei estudando. Aí eu pensei assim, não, eu vou deitar e vou colocar minha cabeça para cima, eu vou ficar quietinho. E fiquei quietinho. E aí à noite eu vim e ministrei a palavra, tudo certinho, ministrei aqui para a igreja, né, porque eu sou bem assim, posso estar, não estou firme, estou altaneiro.
E aí depois eu fui buscar a pastora 2 da manhã, 3 da manhã que ela chegou, fui buscar ela. E aí quando eu levantei para poder buscá-la, começou a sangrar de novo. Eu falei, tem alguma coisa errada, não é normal, eu nunca tive isso. E aí fui buscá-la e falei, chegando lá eu vou dar uma ida na farmácia e vou pedir para poder fazer a medição da minha pressão, né? Eu vou medir pressão, nunca tive problema com isso, irmãos, nunca tive. E aí o que acontece? Lá na farmácia não tinha aparelho de medir pressão. Só que aí apareceu uma mulher lá, que sempre parece alguém com um aparelho, e falou assim, e eu não conto as coisas para ela não, né, para não ficar preocupado. Aí eu peguei e falei, aí a mulher falou, se o senhor quiser eu posso medir a pressão. Aí colocou, estava 17/5, era isso? 18? 17/8. Eu nunca tive pressão alta, irmão. Nunca tive, eu sempre fiz medições, sempre certinho, 12/8, né, Luiz? 12/8. Só que nesse dia a pressão estava a 17 quando eu fiz a medição. Então eu acredito que quando sangrou devia estar mais alto. Aí a pastora me deu um remedinho, tal, e aí depois mediu, depois de 40, 50 minutos, já estava tranquilo. Mas eu fiquei pensando nesse texto aqui que Jesus está falando sobre essa parábola. Por quê? Por mais que você esteja vivendo uma situação difícil, apresente a Deus, irmão. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está apto viver uma única vez, e depois disso vem o juízo. Você só tem essa vida, não vai ter outra. Então por mais que seja desgastante, por mais que os dias sejam maus, por mais que as coisas queiram colocar pressão sobre você, por mais que você esteja vivendo uma situação difícil, coloque nas mãos de Deus. Você só tem essa vida. Quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em orações e súplicas, sejam as vossas petições reconhecidas diante de Deus, e o Deus de paz vai guardar a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Por mais que você esteja vivendo uma vida ultimamente de pressão, mas entenda, você só tem essa vida, você não vai ter outra vida, você só tem essa vida é a única. Se você morrer, acabou, querido. O que Jesus está dizendo para nós aqui, é que se você morrer, só tem 2 lugares para você poder ir, é o inferno ou é o céu. Então quando você vive essa pressão, eu vivi essa pressão, e fui treinado para isso. Sabe que você é treinado para isso? Eu fui treinado. Só que o que aconteceu? Eu deixei extrapolar. E uma coisa tão simples, eu fiquei tão tenso, que a minha pressão subiu. E você precisa entender que Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Por mais que você pense, pastor, eu estou devendo, é isso, aquilo, outro, querido, não vale a sua vida, é única. A sua vida é um presente de Deus. Pastor, mas eu estou devendo, irmão, querido, pelo amor de Deus, é uma única vida. Depois que você morrer, já era. Jesus disse isso, já era. Tem gente que fica estressado com carro, eu falei aqui. Tem gente que fica estressado com futebol, eu falei aqui. Tem gente que fica estressado com dinheiro. Pastor, eu não tenho dinheiro. Querido, pelo amor de Deus, Deus vai suprir, Deus vai fazer alguma coisa. Mas entenda isso, a tua vida é única. Quando Jesus está contando essa parábola, ele diz que havia um homem rico. Um homem rico. Ele está dizendo, ele não está expressando que o dinheiro pode prejudicar a sua vida. Ele está dizendo, o homem era rico e andava com roupas finíssimas. Está dizendo, o homem era rico. Quando você lê, por exemplo, o livro de Crônicas, capítulo 29, o seu primeiro livro, vai dizer que Davi era um homem rico.
Ele chegou a doar ouro, chegou a doar pratas, chegou a doar muito ouro para a casa de Deus, porque ele era rico. Então não é ter dinheiro, não é, você pode ter dinheiro. Quando Paulo disse a Timóteo sobre dinheiro, ele diz no capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro, você tem que ter controle pelo que você tem. Não é amar ao dinheiro, mas você não vai ser humilde por não ter o dinheiro. Você com dinheiro, você pode viajar, você pode tirar as férias, você pode comprar um carro melhor, você pode ter um ar-condicionado na sua casa, você pode colocar o seu filho numa escola particular. Com dinheiro, você pode fazer muitas coisas. Jesus está expressando na parábola, ele não está dizendo que o erro daquele homem foi ter dinheiro. Não é isso que ele está dizendo. O homem morreu, a Bíblia diz, quem morreu também, o mendigo morreu. E aí foram para onde? Um foi para um lugar e outro foi para o outro. O que difere na nossa vida é virar as costas para Deus. É isso que faz a diferença. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, que o homem conhecia quem? Abraão. Para esse homem dizer pai Abraão, é porque ele conhecia Abraão, ele conhecia Moisés. E nós caminhando em Cristo, quem é que não conhece a palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus, você conhece o Senhor. Agora quando você lê em Mateus capítulo 7, versículo 21, o Senhor vai dizer assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ele diz: muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, porque eu conheço. Em teu nome, Senhor, curamos enfermos, porque eu conheço. Em teu nome, Senhor, falamos novas línguas, porque eu conheço. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que o Senhor está nos mostrando aqui nessa parábola, Ele está dizendo: o erro não é ter dinheiro, não, o erro é virar as costas para Deus. O erro é você virar as costas para Deus, é você dizer assim: eu não acredito que tenha inferno. Acreditando ou não, Jesus disse que existe, e se Ele falou que existe, eu creio que existe, e não quero nem passar perto. Então o que ele está expressando aqui, o homem conhecia Moisés, o homem conhecia aqui Abraão, ele sabia das coisas. Tem pessoas que estão brincando, conhece e estão brincando. Quando aconteceu isso comigo, eu fiquei pensando, falei: meu Deus, eu tenho que pedir perdão de alguma coisa, porque se eu partir hoje, para onde eu vou? Pergunta para o teu irmão: se você partisse hoje, para onde você iria? Fala: você iria para o céu? Ou você iria para o inferno? Fala: para onde você iria? Tem pessoas que fecham o coração para Deus, querido. Quando você lê Hebreus capítulo 4, versículo 7, parte B, o escritor vai dizer assim: se ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçai os vossos corações. Se você ouviu a voz de Deus, não endureça. Olha o que esse homem está dizendo: Senhor, deixa que um morto vai lá falar para os meus irmãos. O que ele estava dizendo? Eu tinha conhecimento, Senhor, mas eles não têm. E aí o Senhor disse assim: eles têm Moisés e têm os profetas. O que Jesus estava dizendo? Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo outrora Deus falado aos pais por meio dos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo teu Filho, o qual constituiu herdeiro de todas as coisas. Olha o que ele está dizendo: Deus nos falou por Jesus, Deus nos falou pelo teu Filho, Deus tem falado com você, Deus tem falado comigo. Por mais que você diga assim: não, pastor, Deus não tem falado, querido, olha os sinais aí.
Olha o que está acontecendo. Eu falei no culto anterior: pai matando filho, filho matando pai, corrupção, pessoas abusando de criança, um vulcão lá na Espanha que está derramando lavas. Olha o preço do gás, não pode nem falar isso que é perigoso, né? Olha o preço do gás. Será que você não está vendo que Deus está falando com você? Deus está dizendo: ei, abra o olho, você está vivendo de forma errada, e as coisas estão acontecendo, o tempo está chegando, e a qualquer momento, aquele que há de vir, virá e não tardará. Agora a escolha é sua, a escolha é minha. Não que nós deixamos de ouvir, mas nós não queremos praticar. Lembra de Mateus capítulo 7, versículo 23? Ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será semelhante ao homem prudente, que edificou a tua casa sobre a rocha. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram, deram-se de encontro àquela casa, mas ela ficou firme, porque estava firmada sobre a rocha. Aí ele diz: a casa sobre a areia, a mesma chuva desceu, o mesmo rio subiu, o mesmo vento bateu e levou a casa, porque estava sobre a areia. Aonde você tem firmado a tua vida? É em Jesus? Ou é em você mesmo? Em quem você tem confiado? A quem você tem entregado a sua vida? Eclesiastes 8:11 diz assim: visto que a justiça de Deus não se executa logo sobre as más obras, o coração do filho do homem está inteiramente disposto à prática do mal. Esse homem da parábola que nós lemos, ele viveu aqui no mundo, né? Como a parábola expressa, achando que não ia ter um fim, achando que ia viver eternamente. E Jesus nos mostra aqui que todos nós, infelizmente, eu espero que isso aconteça no arrebatamento comigo, mas um dia vamos ter que morrer. Agora, qual porta que vai se abrir para você? Será que é a porta do céu? Ou será que é a porta do inferno? Porque eu estou para te dizer uma coisa: eu acho que no inferno nem porta tem, porque a Bíblia diz que lá é fogo, e se o fogo consome, essa porta já foi queimada. Agora, o que eu preciso entender: o que eu tenho feito com a minha vida? Porque se eu sei que a minha vida é um presente de Deus, o que eu tenho feito com ela? Eu quis tirar esses 2 domingos para falar sobre isso. Eu quis tirar esses 2 domingos para poder falar com você, porque só levantou um visitante aqui, só aquele dono ali que levantou, foi arrebatada, mas levantou, né, Fábio? Ela levantou ali e o pessoal foi cumprimentar ela, só ela. O restante, então, todo mundo já é de casa. Apesar que eu vi alguns rostos aqui que não levantaram, mas é como se todo mundo fosse de casa. Então eu estou falando para membros, eu estou falando como pastor dessa igreja. Eu estou dizendo: não é momento de nós brincarmos com aquilo que é sério, não é momento de nós brincarmos com aquilo que é eterno para a nossa vida. Não é momento de brincar, não é momento de eu achar que tudo vai correndo. Uma hora as coisas param, Agora, o que Jesus está dizendo? Ele diz: aquele mendigo jogado lá no chão, as traças, ele valorizou, o rico não. E no momento da morte, o mendigo foi para o seio de Abraão, e o rico foi para onde? Para o inferno, lugar de tormento, fogo, lugar de sofrimento. E outra coisa, a alma não morre não, queridão. É sofrendo hoje, sofrendo amanhã, sofrendo sempre, sofrendo eternamente. Mas o que eu preciso entender é o quê? Assim como aquele homem, eu tenho a oportunidade. Ele não teve a oportunidade de fazer a escolha em vida, mas você ainda tem, eu ainda tenho. Então faça uma escolha certa, faça uma escolha correta. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Independente, querido, eu prefiro ficar com a chave na mão e conseguir entrar,
do que não ter ela e um dia falar assim: eu não acreditava, mas aconteceu, agora já era. Então eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu sei que você, pastor, que palavra é essa? Que palavra é essa? Mas sabe por que Deus está chamando a nossa atenção, queridos? Porque Ele nos ama. E a Bíblia diz que o Senhor corrige a quem ama e exorta todo aquele que recebe por filho. De repente você não prestou atenção, mas tem um julgamento final. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 10, ele diz que todos nós teremos que comparecer diante ao tribunal de Deus, queira para receber o bem ou o mal, segundo o que nós cometemos. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como você está vivendo, eu não sei se você, pastor, eu sou uma pessoa dedicada a Deus, eu não sei. Mas sabe o que o Espírito Santo mandou eu dizer hoje? Esse homem tinha conhecimento, mas ele virou as costas para Deus. Conhecimento sem prática é como um corpo sem vida. Então eu preciso praticar aquilo que eu tenho como conhecimento. Pastor, eu não estou entendendo. É simples, queridão. Ou você valoriza o reino agora, ou de repente vai ter oportunidade mais de você valorizar. Fica com pensamentos, um monte de coisa, mas esquece de colocar os seus pensamentos em Deus. Eu falei aqui, eu expressei aqui, não é o futebol que vai te dar um retorno, não é o carro que vai te dar um retorno, não, é o Senhor que vai te dar um retorno. É por isso que Jesus disse em Mateus 6,33, Ele diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você tem buscado em primeiro lugar? O que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? A televisão? O que você tem colocado em primeiro lugar? Hoje Deus está apertando o laço e dizendo assim: eu quero você para mim. Nós somos propriedade peculiar de Deus, nós somos especiais para Deus. É por isso que o Senhor diz assim: são os meus filhos. E Ele diz: eu corrijo os meus filhos e exorto todos eles. Fecha os teus olhos, por gentileza. De repente você pode ter falado assim: pastor, eu entrei hoje aqui na IATEC para poder buscar uma resposta de Deus para a minha vida, uma bênção de Deus. E o Espírito Santo manda eu te dizer: a maior bênção é a salvação. A maior bênção para nossas vidas é a salvação. Essa é a maior bênção. E o diabo está doido para remover, o diabo está doido para arrancar. E Deus está dizendo: existe um lugar seguro, existe um lugar de proteção. E assim como o salmista diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque somente com os teus olhos, Senhor, olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, está comigo. É Ele, é Ele. Jesus falou mais do inferno na Bíblia, querido, do que do céu, porque Ele estava deixando muito bem claro: o inferno também existe, mas nós podemos fazer uma escolha em vida, para onde você quer ir. E eu quero chamar você aqui à frente. É uma noite de confronto para nós. Pastor, estava vivendo de forma errada. Eu conheço Jesus, eu conheço a palavra, mas eu estava vivendo de forma errada. O Senhor diz: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, pode sair. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus,
porque nós estamos vivos. Enquanto vivos estamos, há esperança para nós. Enquanto vivos estamos, há esperança para nós. Olha o que o profeta disse: do que se queixa o ser vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios erros. Você está se queixando que Deus não está te abençoando? Você está se queixando que as portas não estão se abrindo? Mas e você? O que você tem feito para que isso aconteça? Olha o que o profeta está dizendo para nós: você está se queixando, mas não está tomando atitude para que as coisas mudem na tua vida. Ah, querido, eu sei que tem pessoas que estão aí, estão nas cadeiras e sabem que estão errando, sabe que Deus está falando com você, sabe que Deus está te apertando, e Deus está dizendo: não é momento de brincar, não é momento de virar as costas para mim. Está chegando o tempo, está chegando o momento da colheita, e só vai aquele que tem as vestes limpas, aquele que está com as vestes limpas, é esses que vão. Não temos tempo de brincar, querido, os sinais estão acontecendo, o noivo está se preparando, a igreja está clamando, e o momento está chegando, diz o Senhor, o momento está chegando. Dá tempo de você vir ainda, pedir força ao Senhor: Senhor, me ajude, eu não quero errar, mas quando eu vejo eu já errei. Me ajude, Senhor, a dizer não na hora certa. Me ajude, Senhor, a recusar o mal e aceitar o bem. Me ajude, Senhor, para que eu não peque. Esse homem estava dizendo: mande alguém que morreu lá, e o Senhor disse: não, que eles ouçam os que estão lá, os que estão vivos, os que estão ministrando, os que estão pregando, porque para eles ainda há esperança, ainda tem oportunidade de mudança. Para nós, queridos, ainda tem oportunidade. E se você entende, sai do seu lugar, dá um chute no capeta e diga: Deus, hoje eu estou com o Senhor, eu vou mudar, minha vida vai ser transformada, meu caminho vai ser aplanado, e eu vou ser vitorioso, em nome de Jesus. Oh, glória!
Nós vamos orar. Nós vamos estar orando. Deus conhece o teu coração. Deus conhece você. Como é que está a sua vida, querido? Como é que está a sua vida, querido? Ah, Senhor, minha vida está uma bagunça. E o Espírito Santo está dizendo: o teu lugar é no altar, para trocar essas vestes e receber vestes limpas nesta noite. Receber vestes limpas. Oremando conde basui, iramonde gaia sukenaya sai, uremondo suie nagaia sai de gandarai. O teu lugar é aqui. O teu lugar é no altar. É apresentar ao Senhor e dizer: Deus, olha a minha vida, olha a pressão que eu estou vivendo, Senhor, olha a luta que eu estou enfrentando. Me ajude, Senhor, me ajude a vencer, me ajude a atravessar essa guerra de cabeça erguida, Senhor. O diabo está colocando bandejas diante de mim, Senhor, querendo que eu caia, mas eu não vou cair, eu vou me agarrar. Se tem um lugar que eu vou cair, é nos teus braços, Jesus. Eu vou me agarrar com o Senhor, vou me agarrar, mas pecar eu não vou deixar o diabo tocar no meu corpo, eu não vou deixar ninguém tocar no meu corpo. O diabo não vai tocar, o diabo não vai tocar. Eu sinto ele aqui, eu sinto o Espírito Santo aqui. Ele vai te fortalecer, ele vai te sustentar. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Manda suierra na gaia so, xeromando mequinecai, oremando isso irranabia, anuie que nabia sui ranabia so, ramundi caio conderai, arumino biando isso e candabia, ariamo condegabi eu sui, xenai andu que nabia sai, erabona cai, erimundo sui bandaba gaia so, ereandaia sai. O xenabia gaindore bandoso, ai na kenabia, ai no quemoso, arecandaraiando e kenaia sai, o revasso, iricandu candai, é naiosu e candaraço. Aleluia, Deus está pegando na mão de pessoas aqui hoje. Andai, andu, andagai, andaçu, andaraia sai, o revandaço kenabia. Aleluia. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim.
Olha só o que o Espírito Santo me diz aqui, querido, bem baixinho só. O Senhor me disse aqui: tem pessoas aqui na Rabondagaçuquenábia que o diabo essa semana ia te envergonhar na Raia Subecai. Ia explodir uma situação nessa semana. Mas o Senhor, o Espírito Santo me diz: eu estou cobrindo ele com o meu manto, eu estou envolvendo ela com o meu manto, e eu estou dizendo: ai andai açuquenábia. Deus está trocando as vestes. Eu vejo andará açuquenábia, eu vejo as vestes limpas, vestes brancas descendo aqui. Anaiaçuiquenábia, ele mandou andaçuquenábia. É uma guerra aqui, dá uma guerra aqui, Anarabia, Erabiosuquenábia. O diabo ia te envergonhar, mas Deus está dizendo: eu entrei hoje, 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 eu entrei hoje. Receba, 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 receba. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Ora vem, Maranata. Tem fogo nos olhos, Aleluia. eu não imaginava. De vergonha, está colocando dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra. Recebe, 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 recebe aí em nome de Jesus. Oh, glória. Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Maranata. O Senhor me dizia, o Senhor me disse assim: tem pessoas aqui na frente que disseram: Deus, Senhor, eu não vejo nada acontecendo na minha vida. E aí o diabo começou a soprar no teu ouvido e dizer: por que adianta? O que adianta você ficar firme? O que adianta você ficar na posição? Não está acontecendo nada. E o diabo colocou uma bandeja diante de você e falou: olha, e nessa bandeja tinha uma pessoa. E o diabo colocou dizendo assim: está vendo ela? Está vendo ele? Não está na posição, e olha como ele está vivendo. Mas Deus mandou te dizer nesta noite: é mentira do diabo. Eu tenho um lugar de honra, eu tenho um lugar de honra para você, eu tenho um lugar de honra para a tua vida. É mentira, ele é um mentiroso. Eu tenho um lugar de honra, diz o Senhor para você, no nome de Jesus. Quem for dos olhos, Aleluia. eu não imaginava. Aleluia. Que era linda assim. Meu noivo esperado.
Sabe o que eu acho lindo, queridos? Acho lindo porque as pessoas estão aqui na frente, eles, mas eu vejo anjos de Deus passando nos corredores aqui e tocando em vidas. Ando kenabi esuieranagai, choremanda sukenai, eromandu suieranabi assou. Eu vejo anjos de Deus passando e eles olhando para as pessoas assim de frente, anacabi ou kenai, fazendo uma leitura da tua vida. Ando ebono becai assu, eraiando becai assai, uriambundagai assu kenabi andu kenai andou, iriamandou su andagai assai de gandarabia. E você sentiu um calafrio, teu coração disparou aí, e você disse: ai, eu não vou lá na frente, eu estou com vergonha. E Deus está dizendo: ei, eu te alcanço aí na Arábia, ando kenabia sou, eu te alcanço aí com as minhas mãos, diz o Senhor. Necai ou su kenabia sai, iriambu kenaia sou de gandarábia. Deus está fazendo uma leitura da tua vida, olhando de alto a baixo, está medindo a situação na Arábia, candarábia sou, e está me dizendo: eu sondo a tua mente, eu sondo o teu coração, aria kenabia sou de gandarábia. E Deus está dizendo: se você deixa, eu te abençoo. Se você fica sozinha, você fica sozinho. Mas Deus está dizendo: hoje eu te chamei, hoje eu estou falando contigo. Ande cariambandou gandábia. Por isso tua mão está suando, tua perna está tremendo, e Deus está dizendo: eu estou te visitando, eu estou vendo. Assim diz o Senhor. Aleluia. Não